Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2020, 14ª rodada, galera. Quarta-feira tivemos 8 jogos, Tivemos o empate no Clássico Paulista, 1-1, o Fluminense ganhando fora de casa de 4-2 do Goiás, o Vasco tomando uma cipuada do Bahia, mais uma, 3-0 Bahia, o Botafogo tirando o selo do Palmeiras, 2-1, e tivemos a vitória do Flamengo em casa em cima do Sport. Com isso, o Flamengo fica momentaneamente vice-líder do Campeonato Brasileiro. Por que momentaneamente? Porque ainda tem o jogo do Internacional contra o Bragantino. Esse jogo, se o Internacional ganhar, o Internacional vai a 25 pontos e passa o Flamengo. O Flamengo fica na terceira colocação, o Internacional fica em segundo. Mas mesmo assim, o que mais importa para o Flamengo é a liderança. E quem está na liderança é o Atlético Mineiro. E o Flamengo diminuiu essa diferença para 3 pontos. Ou seja, um confronto que ainda vai ter entre os dois. É em Minas? Mas ainda tem um confronto. E é desse jogo que a gente vai fazer uma análise aqui rápida, breve, sobre o que aconteceu nesse Flamengo 3, Sport 0. Então eu peço a você, meu amigo torcedor flamenguista, meu amigo torcedor do esporte, que deve estar chateado, mas não pode achar que foi absurdo, né? Porque tem torcedor que acha algumas derrotas absurdas. Perder é sempre ruim, mas tem algumas derrotas que tu não pode achar que é um absurdo. Essa foi uma derrota que o torcedor do esporte não pode achar que é um absurdo. Então eu peço que você escuta, compartilhe, inscreva aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 541512, está aqui na descrição do canal, vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, e se você quiser ajudar o canal, aqui embaixo você pode se tornar membro. Então vamos lá, galera. Bom, Flamengo ia ter 4 desfalques, quer dizer, ia ter 5 desfalques. Acabou tendo 4. Gabigol por lesão, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Rodrigo Caio por estarem na seleção. Rodrigo Caio e Everton Ribeiro, lógico, na seleção brasileira, e o Arrascaeta na do Uruguai. Ia ter o Isla também, mas por um problema lá no negócio do Covid, coisa e tal, o Isla ficou e pôde jogar. Mas o Isla vai se apresentar na seleção do Chile para o próximo jogo da seleção do Chile. Mas para esse jogo ele foi liberado. Então o Flamengo ficou sem Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Rodrigo Caio. 4 jogadores. E ali naquela função onde Everton Ribeiro e Arrascaeta fazem com maestria, o Domenech colocou o Gerson aberto pelo lado direito, fazendo o que o Everton Ribeiro faz, ou pelo menos tentando, e o Diego mais centralizado, mais parecido com o que o Arrascaeta faz. Primeiro tempo, o Sport, todos já sabiam, se defender muito bem, só que o Sport estava se defendendo, quebrando um pouco o jogo, mas o Sport não conseguia sair. Então tá um jogo chato. E o Flamengo, por essa mudança ali, principalmente naquele setor de criação, não é que o Diego e o Gerson não tenham capacidade. Não é isso. Muito pelo contrário. Eles têm capacidade. Mas eles estavam se encontrando, se encaixando, tanto com o Bruno Henrique e o Felipe Luiz, quanto o Gerson pelo lado com o Isla. Por quê? Porque pelo lado que o Gerson estava, no primeiro tempo o Gerson estava muito aberto. E o Gerson
por característica, não fazia muito corredor que o Isla precisava. Porque ele ficou muito aberto no primeiro tempo, o que não aconteceu no segundo, que a gente vai falar. Então ele dificultou um pouco também a passagem para o Isla. E o Gerson ficou muito distante do Diego, o que não acontece geralmente quando está o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. Geralmente eles se procuram, eles tentam ficar mais próximos. Geralmente quando eles ficam mais próximos, sai jogada boa. Alguém fica na cara do gol. O Bruno Henrique ficou muito fixo pelo lado esquerdo e o Pedro centralizado ali, sem muita opção. Então ficou um time espaçado, com muita dificuldade. Eu vou falar de novo. Eu já falei no jogo contra o Atlético Paranaense. No primeiro tempo, o Flamengo contra o Atlético Paranaense, o Flamengo jogou à la Domenech Torrent. Teve dificuldades. No segundo tempo, o Flamengo voltou à la Jorge Jesus. Em que sentido? Os jogadores guardando menos posição e jogando um pouco mais próximo. Não espaçando tanto do jeito que o Domenech gosta. Mais próximos. Então, o primeiro tempo do Flamengo não foi legal. O Sport se defendeu bem, dificultou bastante, mas o Sport tinha muita dificuldade para sair. Muita dificuldade para sair. Tem jogadores até de qualidade, com experiência, mas com muita dificuldade do Sport para sair. Quando volta do segundo tempo, volta o Gerson mais por dentro, procurando mais o Diego, pegando a bola, cortando mais para o meio e fazendo o Isla ter o corredor. O Diego procurando mais as tabelas com o Gerson, abrindo mais o espaço para o Bruno Henrique. E quando o Diego vem mais para o meio, ele abre a brecha para o Felipe Luiz entrar entre o Bruno Henrique e o Diego, que o Felipe Luiz acaba fazendo um meia também. Flamengo entrou com o Thiago Maia e o Arão. Thiago Maia saindo de vez em quando, o Arão saindo de vez em quando. O Natan está começando a engolir os outros zagueiros. O moleque está começando a engolir os outros zagueiros, tem que ter um pouquinho de calma, mas ele está começando a engolir e hoje não jogou o Noga, jogou o Gustavo Henrique. Também foi bem. Também foi bem. E o Neneca lá no gol, que também foi bem, assim. Não foi dos mais exigidos, mas quando precisou, ele estava lá. Isso que importa. E o Flamengo no segundo tempo, como eu falei, com essas mudanças posicionais e estruturais, que muda de novo. Primeiro tempo, a lá Domenech, segundo tempo, a lá Jorge Jesus. Isso o Flamengo pode fazer porque os jogadores da frente fazem 2, 3 funções. Os jogadores estão se adaptando a esta mudança. E a impressão que dá é que o Flamengo no primeiro tempo, ele vai processando o adversário. O adversário vai jogando, o Flamengo vai colocando as informações. Logo a comissão técnica vai anotando as informações. E no segundo tempo, o Flamengo, com tudo que aconteceu no primeiro tempo processado, o Flamengo volta a diferença. Não é o primeiro jogo. Já tem uns 3 ou 4 jogos que eu vi o Flamengo fazer isso. No primeiro tempo o Flamengo vai de um jeito, vai jogando, encontra um pouquinho mais de dificuldade, e no segundo tempo deslancha. Contra o Atlético Paranaense foi a mesma coisa. E hoje, contra o Sport, a mesma coisa. O Flamengo começou a jogar mais próximo, o Gerson mais por dentro, procurando o Diego, abrindo espaço pro Isla, pro Felipe Luiz. E o Flamengo começou a segurar a bola, tocar a bola, 1-2, o que estava acostumado, com muita vontade, em cima, dificultando o Sport. Aí, parceiro, aí começa a aparecer o Pedro, porque o Pedro joga mais centralizado, ele até sai de vez em quando, mas ele joga mais centralizado. E pro Pedro funcionar, tem que ter os jogadores próximos para fazer tabela, porque ele sabe fazer o pivô, ele sabe fazer 1-2, ele sabe, ou seja, jogou para ele, vai receber a bola. Foi isso que aconteceu.
Primeiro gol foi o do Bruno Henrique, que o Bruno Henrique escora o peito pro Pedro, que aí ele faz o gol. Segundo gol, escanteio. E o terceiro gol foi de novo dele, recebeu a bola, tirou, puf, colocou 3-0. Isso em 15 minutos de jogo do segundo tempo. O Flamengo já tinha acabado com a partida. A partir daí o Flamengo continuou a lá Jorge Jesus e teve mais chance, poderia ter feito o quarto e o quinto. Então o Flamengo teve dois tempos distintos. Geralmente, quando o Flamengo joga com um modelo mais parecido com o do ano passado, o Flamengo está indo melhor. O Flamengo inicia com o estilo posicional do que o Domenech gosta, encontra dificuldades, ainda está encontrando dificuldades, e quando volta a lá Jorge Jesus, o Flamengo fica mais à vontade. E o Domenech já percebeu isso. O Domenech já percebeu isso. E o Domenech está vendo que ele não vai conseguir implantar o que ele quer apenas com o jeito dele. O Flamengo está mudando o Domenech. Como? Ele está na beira do campo, começando a mudar. Ele está ficando um cara mais falante, mais parecido com o Guerreiro, que é parecido com o Jorge Jesus. Flamengo ganhando de 3-0, você via ele gritando, vamos pra cima, eu quero posse de bola, não entrega a bola, fica com a bola. Motivando o time do Flamengo o tempo inteiro. Acho que ele percebeu que o time do Flamengo precisa do treinador do lado do campo falando o tempo inteiro para manter a concentração 100%. Ele está percebendo isso. Então ele também está mudando. Ele está tentando mudar o jeito do Flamengo, mas o Flamengo está mudando o jeito dele. E isso está começando a ter um equilíbrio. Ele vai encontrar esse equilíbrio entre o que ele pensa e o equilíbrio com que os jogadores se sentem mais à vontade. Tem uma diferença. Ele vai encontrar esse meio termo. O Flamengo está subindo. Ainda está oscilando, justamente por causa disso. Porque parece que o Flamengo joga num esquema no primeiro tempo e num esquema no segundo. E geralmente o segundo tempo, que é o esquema à la Jorge Jesus, funciona mais. O jogador fica mais leve. Com certeza isso tem duas razões. Primeiro, que jogador habilidoso gosta de jogar perto. Isso é lógico. Todo jogador habilidoso gosta de jogar mais perto, porque ele sabe que vai conseguir tabelar. E eles ainda estão captando a forma do Domenech. O tanto que, no segundo tempo, o Gerson subiu muito de produção. Por quê? Porque ele ficou mais próximo dos outros jogadores. O Gerson é um jogador de tabela, que ele tem qualidade, domínio de bola. Ele matou uma bola, a bola veio lá na nota, ele pum, dominou, escorou, tirou. O jogador foi pra frente, conseguia dar os dribles. O Diego fez uma boa partida porque ele já estava mais por dentro, então ele acabava encostando mais. Ele só não estava encostando muito no Gerson, porque o Gerson estava muito aberto no primeiro tempo. Quando encostou, conseguiu fazer tabela. Isla, Gerson, Diego fazia aquela triangulação ali. O Bruno Henrique chegando mais por meio, não embolando com o Pedro variando, girando ali. Ou seja, no segundo tempo, foi o mesmo Flamengo do segundo tempo do Atlético Paranaense. O mesmo. Então, o Flamengo está subindo, já está a 3 pontos do Atlético Mineiro. O Flamengo tem uma margem muito longa ainda para crescer, principalmente quando os jogadores e o treinador conseguir manter uma regularidade entre o esquema anterior, que os jogadores se sentem bem, com o esquema do Dome. Ainda não encontraram esse balanço, mas vão encontrar. O Domenech sabe que os jogadores não podem jogar tão separados assim.
Ele sabe que o jogador tem que jogar um pouco mais por dentro, mais próximos um do outro. Então, eu acredito que o esquema do Flamengo vai ser a mescla dos dois, mas eles ainda não encontraram, mas vão encontrar. E o Flamengo é candidato forte ao título. Mas eu digo, meu amigo torcedor do Flamengo, o Flamengo tem uma margem muito grande. Tem jogadores aí ainda. O Flamengo está há muito tempo sem jogar com todos os jogadores, tendo todos os jogadores na mão. Há muito tempo. Está sempre variando. Está funcionando, porque agora o Flamengo tem um elenco muito maior com os garotos e mais qualificado. Mas eu quero que a torcida do Flamengo entenda o que eu vou falar. O Flamengo é o campeão brasileiro, campeão da Libertadores e candidato ao título. Agora, o Atlético Mineiro gastou um dinheiro do cacete, gastou muito dinheiro, para montar um time para ser campeão brasileiro. E eu estou dizendo nos meus vídeos o seguinte, que o Atlético Mineiro tem quase que uma obrigação de ganhar o título. A torcida do Flamengo pode não entender, mas o que eu estou falando é o seguinte, o Flamengo tem Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. O Atlético Mineiro só tem o Campeonato Brasileiro. Se o Atlético Mineiro não ganhar o Campeonato Brasileiro, vai ser uma vergonha monstro para eles e para o Sampaoli. Só que isso aconteceu ano passado. O Santos também não estava disputando porra nenhuma. Não estava disputando nada. Só o Brasileiro. E ficou em segundo lugar. Então o que está acontecendo esse ano do Atlético Mineiro com o Sampaoli é quase a mesma coisa que aconteceu ano passado do Sampaoli com o Santos. Então, eu não estou falando que o Flamengo não vai ser campeão. Não é isso. Mas o Atlético Mineiro só tem o Campeonato Brasileiro. Só que a gente já viu essa cena. Time por time, não dá para comparar. O time do Flamengo é muito melhor do que o do Atlético Mineiro, na minha visão. Para mim, talvez, o único jogador do Atlético Mineiro, para mim, talvez o único jogador do Atlético Mineiro que possa, de repente, disputar uma posição, mas eu também acho que vai ser banco, no Flamengo é o Keno. Todos os outros, se forem pro Flamengo, todos os outros são banco. E não tem nem discussão. Todos os outros, não estou falando que eles são ruins, são bons jogadores. Mas por elenco do Flamengo, por um time principal do Flamengo, talvez o Keno seja aquele jogador que mais possa brigar por posição. Todos os outros serão bons. Todos os outros serão bons. Já ao contrário, eu acho que todos os jogadores principais do Flamengo seriam titulares no Atlético Mineiro. Quase todos os jogadores. Talvez possa ter uma briga ali. Acho que nem o goleiro. O goleiro do Atlético Mineiro é muito bom. Aquele goleiro que era do Ceará, ele sai muito bem com os pés. Mas eu acho que ele não ia conseguir disputar hoje com o Diego Alves e com o Neneca. Eu acho que não dá. Eu acho que só o Keno. Então, eu não estou falando que o Flamengo não é favorito. O Flamengo é favorito. Lógico que é. Só que o Atlético Mineiro tem quase uma obrigação, filho. Eles só estão no Campeonato Brasileiro. E se não ganhar, eles vão passar vergonha. Igual o Palmeiras passou. Igual o Santos não, porque tinha um elenco muito menor. Muito mais limitado. Mas o Atlético Mineiro vai passar vergonha. Se não ganhar, passa vergonha. Por quê? Flamengo está na Libertadores, São Paulo saiu, mas vai entrar na Sul-Americana, tem um campeonato, a Copa do Brasil, Internacional a mesma coisa, Palmeiras a mesma coisa, Santos a mesma coisa. Dos 6 primeiros ali, dos 7 primeiros, o único que não está nisso é o Fluminense. Mas também o Fluminense não vai chegar lá. Mas os outros, todos estão em 3 competições. Então a responsabilidade é deles. É óbvio que é a responsabilidade do Atlético Mineiro. Então, o Flamengo tem que ir tranquilo. Todo mundo sabe que o Flamengo pode produzir, sabe que pode aumentar. Então o Flamengo vai somando os pontos dele, E se deixar, o Flamengo empacota mais um título brasileiro. Empacota mais um título.
principalmente se deixarem o Flamengo abrir uma margem de ponto muito grande. Se o Flamengo abrir uma margem de ponto de uns 9, 10 pontos de diferença para o segundo colocado, filho, aí um abraço. E é impossível de acontecer? Não, não é impossível de acontecer. Principalmente se o Flamengo manter uma regularidade do primeiro e o segundo tempo. Aí, irmão, aí vai ficar difícil para qualquer time aqui no Brasil. Mas com calma, o Flamengo está na sequência legal, está no caminho certo, é isso mesmo. Joga a responsabilidade para o Atlético Mineiro, que só está no Campeonato Brasileiro, e vai fazendo o seu. Vai fazendo. Final de semana tem um jogo em São Januário contra o Vasco da Gama, que está mal para Dedéu, é um clássico. Tenta fazer mais uns 3 pontinhos. E se o Atlético Mineiro demora, o Flamengo encosta e vai passando. Depois não reclama. Então, o Flamengo fez o primeiro tempo muito truncado, tentando estudar o adversário, o Sport defendendo bem, mas no segundo tempo desandou, fez 3, poderia ter feito 4 e 5, mas eu vi uma mudança de novo que aconteceu com o Atlético Paranaense. O Flamengo joga ao estilo Domenech no primeiro tempo, trava um pouquinho. No segundo tempo, para lá, Jorge Jesus, o Flamengo desenvolve e ganha. Aconteceu com o Atlético Paranaense e aconteceu de novo contra o Sport. E o Domenech já entendeu isso, que o time não pode jogar tão espaçado, eles têm que ficar mais próximos. Mais próximos fica difícil para qualquer adversário, porque do meio para frente tem muita... Quer dizer, do meio para frente não, atrás também. O time do Flamengo tem muita qualidade. Tem 2 laterais, um sabe fazer o meio de campo e um outro lateral que é o Isla, que coloca a bola na cabeça do companheiro com passe. Ele não joga dentro da área, ele passa a bola. Então, o time é muito forte, muito forte. Parabéns, Mengão. Tamo junto, valeu, fui.